Ainda dá tempo, antes do almoço. Eu não vou tomar muito do tempo, porque várias questões foram colocadas aqui pelas nossas colegas, que eu acho que merecem ser dialogadas com vocês. Eu sou o Rui Lopes, sou educador e também faço parte da mobilização da jornada de luta contra a tortura, que no dia 26 de junho realizou um ato na Praça da Sé, reunindo mais de 60 organizações populares, movimentos sociais e direitos humanos, e também familiares de vítimas de agentes do Estado, sobretudo das polícias, mas também de familiares de pessoas que morreram sob custódia do Estado, seja nos presídios ou vítimas de tortura, né? Eu gostaria de ler para vocês o nosso manifesto. Ele é bem curto, mas que de alguma forma dialoga com as questões colocadas aqui pelas nossas colegas, desde o entendimento do negócio carcerário, como a Paula trouxe através dos dados, né, que ela apresentou, seja através dessa atenção que tem as mortes em atacado, que são esses massacres que ocorrem nos presídios, mas que eles também, de alguma forma, camuflam as mortes no varejo, né? Tenho certeza, eu não tenho esses dados, mas eu tenho certeza que se somarmos essas mortes a varejo que acontecem nas unidades de privação de liberdade no Brasil, a gente vai ter um número maior do que essas mortes no atacado, né? Que são mortes silenciosas, como, por exemplo, as mortes causadas por doenças medievais, como a tuberculose, né? Que foi denunciada aqui, da qual Rafael Braga também é vítima, né? Ou seja, do entendimento das drogas como parte dessa mercadoria que tem levado, junto com os crimes, os chamados crimes patrimoniais, a esse super encarceramento em massa. O manifesto que nós divulgamos no último dia 26 de junho, na jornada de luta contra a tortura, no qual a gente realizou atividades ao longo da semana, nas periferias de São Paulo, na zona oeste, na zona sul, na zona norte, na zona leste, e terminamos com o ato na Praça da Sé. Diz o seguinte: estamos atravessando um período sombrio em que o governo, oriundo de um golpe parlamentar, tenta fazer passar medidas regressivas que cortam direitos conquistados atualmente pela classe trabalhadora, alguns estabelecidos desde a década de 1940, resultado das lutas sociais iniciadas no começo do século XX. Este governo utiliza-se de uma base parlamentar corrupta, comprada com cargos e favores, exatamente na mesma tradição dos anteriores que criticavam. Desde a última ditadura civil-militar, a frágil democracia brasileira não foi suficiente para superar os males de origem do país, como o genocídio dos povos indígenas e a perseguição e o controle dos pobres das periferias, especialmente negros, trabalhadores precarizados, desempregados e sem renda formal. O judiciário brasileiro tem sido a mão de ferro do encarceramento em massa. Enquanto o Brasil já soma mais de 14 milhões de desempregados,
há 700 mil pessoas presas no país, um vergonhoso terceiro lugar depois dos Estados Unidos e da China. O número de mulheres presas, pobres e negras só aumenta, sugerindo a criminalização do gênero pelo judiciário. As unidades de privação de liberdade para adolescentes, como a Fundação Casa, estão superlotadas e a tortura é praticada como método de controle. As chacinas e execuções sumárias de pessoas consideradas arbitrariamente como suspeitos continuam e a tortura permanece sendo o método sistemático das polícias para incriminar, montando provas forjadas, inclusive para criminalizar diversos movimentos e organizações sociais e populares que lutam contra esse estado de mazelas. No contexto desse governo oriundo de um golpe parlamentar, esses arbítrios, perpetrados por policiais e autoridades ligadas à segurança pública, multiplicam-se vertiginosamente. A indústria da guerra às drogas, declarada pelo Estado, só faz aumentar a prática da tortura, o encarceramento em massa e a execução sumária. Só para dar um exemplo, de 1º de janeiro deste ano até 5 de abril, a polícia de São Paulo matou 247 pessoas, até 5 de abril. As chacinas de sem terras e de outros trabalhadores do campo aumentaram vertiginosamente. As audiências de custódia, já denunciadas aqui por nossos colegas, implementadas, que visavam fazer os juízes verificarem quais torturas, maus tratos e arbitrariedades tinham sido cometidas no momento da prisão, não tem dado o resultado esperado, porque a maioria dos juízes não interroga o preso de modo que ele possa denunciar o que sofreu até chegar à audiência. As bancadas da bala e medieval dos órgãos legislativos municipal, estadual e nacional incentivam o linchamento verbal das populações periféricas, LGBTs, especialmente os segmentos travesti e transexual, e dos trabalhadores em geral, concorrendo assim para ampliar o sentimento de ódio contra os pobres. Defensores de direitos humanos precisam encarar esta realidade. A maioria dos juízes e dos policiais, bem como uma parte da população brasileira, entorpecida diariamente por programas televisivos que estimulam o medo social e a justiça com as próprias mãos, apoiam a tortura como método de vingança. É um hábito secular herdado da colonização, aprimorado ao longo do período de escravidão e que se entranhou na mentalidade de parte significativa da população brasileira. Neste atual momento, em que o governo quer implementar medidas que empobrecerão ainda mais os mais pobres, o resultado será que mais pessoas se tornarão vulneráveis à perseguição e à brutalidade policial, como já colocou aqui a Marcela. Neste contexto, a tortura praticada pelos agentes do Estado torna-se uma perigosa arma de controle social e é o primeiro passo para o acontecimento de acontecimentos dramáticos para os pobres, que são a execução sumária ou a prisão em massa. Por isso, nós, movimentos e organizações sociais e populares, coletivos e grupos autônomos, ativistas culturais e artistas engajados, segmentos dos mais diversos, pessoas comprometidas com a defesa dos direitos humanos, que reúnem militantes de direitos humanos, ativistas políticos, sociais e pelas liberdades civis, ex-presos e perseguidos políticos, familiares de mortos pela ditadura civil militar, familiares e vítimas da violência de Estado praticada no período de frágil democracia, preocupados com a prática sistemática da tortura e da violência praticada por agentes do Estado, especialmente policiais, vimos exigir um basta de tortura no Dia Internacional de Combate à Tortura. Exigimos do governo do Estado
Exigimos que o governo do Estado demonstre que não é conivente com a tortura e a violência dos agentes do Estado, instalando imediatamente aqui no Estado de São Paulo a Comissão Estadual de Prevenção e Combate à Tortura em São Paulo, composta pela sociedade civil, com plenas condições de atuação efetiva, além de independência e autonomia, conforme previsto na lei nacional. A tortura é incompatível com a democracia real que queremos. Somente juntos podemos dar um basta à tortura. Apoio esta iniciativa mais de 60 organizações da sociedade, que eu já mencionei. Eu acho que, diante das colocações que foram feitas aqui pelas nossas colegas, e para a gente iniciar um diálogo, é importante que a gente descortine essa nuvem de fumaça em torno do sistema de superencarceramento em massa, em plena vigência no Brasil, obviamente importado de outros sistemas do centro do capitalismo, mas que se aproveita também das nossas condições históricas, né? Eu acho que é preciso a gente identificar quem são os agentes do superencarceramento em massa, né? Para a gente poder também compreender como eles também conseguem legitimidade social para implementar suas políticas draconianas. A gente precisa levar em consideração o lobby empresarial de construtoras, prestadoras de serviços e fornecedores que alimentam esse superencarceramento em massa. Nós temos visto no Brasil uma onda de denúncias questionáveis ou não, mas que mostram como o lobby empresarial de alguma forma encontra um berço muito confortável no campo político, né? É preciso que a gente identifique que esse lobby empresarial também financia um jornalismo de pânico, que reivindica a todo momento um sentimento de impunidade no seio da sociedade, né? Esse jornalismo de pânico alimenta o medo na própria sociedade, do qual precisamos vencer. Esse medo da sociedade impede que a própria sociedade possa imaginar, desejar e construir alternativas a essa realidade tão dramática colocada desde o início deste seminário. Esse medo da sociedade acaba encontrando em políticos que se colocam como salvadores da pátria e criam legislações pretensamente contrárias a esse pânico. Obviamente que esses políticos também recebem ou atendem esse lobby empresarial, que são alimentados nas suas campanhas por esse lobby empresarial, que depois é cobrado com a implementação, obviamente, nos seus estados, né, que fazem basicamente a gestão dessa política de encarceramento em massa, criando praticamente exércitos estaduais, né? A gente precisa levar em conta que, por exemplo, só o estado de São Paulo tem um corpo de aproximadamente 100 mil policiais militares, né? Não é à toa que o executivo, o governo paulista é muito resistente em reagir à violência policial, porque sabe que o corpo de 100 mil policiais militares conta muito no momento de decisão política, né? Obviamente que o judiciário ele toma partida, não é um judiciário neutro, muito longe de ser um judiciário que atua com base
nas leis, mesmo que essas leis ainda atendam a critérios de classe, a critérios de raça, a critérios de gênero, mas é um judiciário que toma partido, sim, né? E é só com o judiciário tomando partido que esse sistema pode funcionar. O resultado desse sistema em pleno funcionamento, articulado com todas essas instâncias, é o super encarceramento em massa, né? Como já foi colocado aqui, no sistema capitalista, né, para que ele possa funcionar, para que o encarceramento em massa possa ter o seu êxito como uma linha de produção, é preciso que esse preso, essa pessoa que é levada a julgamento, ela seja desumanizada. E essa desumanização ou a coisificação dessa pessoa, né, se dá com base nas características já colocadas aqui, em critérios étnicos, raciais e, como nós temos visto, né, cada vez mais de gênero. Né? Obviamente que essa desumanização e essa coisificação dos presos o torna também uma mercadoria. Né? Esse é o que tem sido chamado de um sistema, porque para ser sistema ele precisa ser articulado nessas instâncias. O sistema não funciona em unidade, o sistema funciona com essas unidades articuladas, possa estar em vigência. Né? A questão que eu deixo aqui para as nossas companheiras de mesa que abordaram de forma mais aprofundada cada questão colocada aqui é a seguinte, né? Nós temos visto nesse seminário uma colocação de um quadro dramático da realidade brasileira que passa pelo modelo de Estado que nós temos, né? Mas é preciso também não só colocar o drama desse Estado, é preciso também que a gente tenha a capacidade de imaginar a alternativa a esse Estado. Então eu deixo aqui a primeira colocação, já compartilhando como todos nós aqui presentes, a alternativa a essa desarticulação do sistema desse sistema que resulta no complexo industrial penal, usando a expressão da filósofa afro-americana Angela Davis, né? Na opinião de vocês, ela começa por onde? Né? Por onde que essa desarticulação do complexo industrial penal passa? Assim eu encerro a minha colocação, levando em consideração todos os elementos já trazidos aqui pelas nossas companheiras de mesa.